Boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que hoje estamos aqui na UGT, numa antecipação do Dia Mundial em Memória dos Trabalhadores Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UGT promoveu esta iniciativa para que não nos esqueçamos que é inconcebível que um trabalhador perca a vida ao exercer a sua atividade profissional. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso e a nossa vida é incomensuravelmente valiosa. Quando isto acontece, temos que ficar todos muito tristes e temos que perceber o que é que ainda nos falta fazer para sairmos do ranking em termos internacionais de países europeus com o maior número de vítimas mortais em trabalho. E que, para tanto, convoca-nos como sociedade e convoca-nos mais ainda enquanto uma central sindical responsável que quer almejar locais de trabalho seguros e saudáveis para todos e para todas as idades. Este flagelo ainda está entre nós, por muito que tenhamos feito e façamos e digamos que é fundamental que a prevenção dos riscos profissionais seja de facto efetivada, a cultura de prevenção nos locais de trabalho é fundamental. No entanto, os dados, infelizmente, fazem-nos ver que, ou trazem à evidência, se quiserem, a tristeza que ainda se passa. Nós, em 2022, houve 134 trabalhadores que perderam a vida. 134 pessoas que saíram de casa de manhã para ir trabalhar e que não regressaram. Aquelas famílias que estão no mínimo destroçadas, não contavam com isto. Este ano, dados da ACT, a 3 de abril, já faleceram 14 trabalhadores. Estamos a falar de 148 vidas perdidas por pessoas que estavam a trabalhar, porque precisam trabalhar, precisam de sustentar-se a si e às suas famílias. Quando as questões são colocadas neste ponto e neste prisma, também nos faz pensar a missão, que é a nossa, enquanto central sindical, continua a fazer sentido e que ainda temos pela frente algum chão para palmilhar para que consigamos levar a carta à Garcia e saiamos destes números. Somos o terceiro país europeu com o maior número de mortes vítimas de acidente de trabalho. E nesse sentido, achámos que era muito justo e muito pertinente, para além de prestar a nossa homenagem às famílias destas vítimas, a estes trabalhadores, também antecipar o dia 28 de abril, promovendo hoje aqui este debate, que nos convoca a todos, parceiros sociais, sociedade civil, para perceber o que é que ainda nos falta fazer para conseguirmos chegar lá. Passo então a palavra ao secretário-geral da UGT, que hoje está aqui também connosco, até pela importância que o tema tem, para nos dar também aqui o apoio, que dá sempre o apoio nesta nossa demanda de conseguirmos que os locais de trabalho sejam seguros e saudáveis. Boa tarde a todos. Queria felicitar todos os presentes, os nossos convidados, por terem aceito este convite para enriquecer este debate. A Wanda esqueceu-se de dizer que estão aqui 148 rosas e que cada rosa representa cada uma das vítimas que perdeu a vida, que saiu de manhã e não regressou a casa. Esta conferência, que é intitulada Um ambiente de trabalho seguro, saudável, como princípio e direito fundamental no trabalho, é uma conferência que também tem o mérito de ser na véspera do Dia Internacional em memória dos trabalhadores e vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Este é um fenómeno do qual jamais pode passar despercebido no mundo do trabalho e das organizações que representam os trabalhadores. Não vou falar dos nossos convidados, todos nós sabemos que temos aqui reputadas pessoas que sabem do tema
e que nos vão ajudar a nós também a refletir um pouco, mas a cumprir melhor também o nosso papel na luta contra este fenómeno. Em nome da UGT, quero agradecer aqui a vossa presença e desejar um excelente debate, quer aqui os que estão presentes, quer os que estarão a seguir-nos. Esta conferência contribuirá, sem dúvida alguma, para um maior conhecimento, quer daqueles que aqui estão presentes, mas também da UGT, que passa a intervir nesta matéria com muito mais ênfase, com muito mais legitimidade, pelos conhecimentos que naturalmente vão adquirir neste debate. Sejam todos um bom trabalho e sejam bem-vindos à UGT. Muito obrigado. Nós no programa tínhamos agora aqui de seguida a apresentação da campanha europeia, da Confederação Europeia de Sindicatos, que é precisamente zero mortes no trabalho até 2023. No entanto, o nosso convidado teve aqui uma reunião de última hora e faremos aqui um reajuste, se me permitem, ao programa, e então convidaria a senhora Inspetora-Geral da ACT para se juntar aqui a mim e também a senhora Diretora da OIT, a doutora Mafalda Troncho, para que ouvimos as duas intervenções das nossas convidadas e depois, então, acho que estamos em condições de ouvir o Inácio Doreste. Não sei qual das duas quer falar primeiro. Eu acho que sim. Pronto. Pode, onde quiser. Boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da UGT e a Sra. Presidente da UGT e as secretárias executivas que estão envolvidas na organização desta conferência. Quero também cumprimentar a minha colega de mesa, a Sra. Inspetora-Geral, os representantes dos parceiros sociais presentes e todos e todas aqueles que nos seguem aqui ou online. Em nome da OIT e do seu escritório para Portugal, eu quero agradecer muito o convite que foi feito pela UGT para que nos pudéssemos associar a este Dia Internacional em Memória dos Trabalhadores Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais que vocês hoje assinalam. É com muito prazer que aqui estamos, e que aqui estou em particular, num ano em que este dia ganha especial dimensão, uma vez que, como sabem, o ano passado, a saúde e segurança no trabalho passaram a constituir um direito e princípio fundamental no trabalho. Mas, quanto a isso, já lá vamos. A melhoria das condições de trabalho e, em particular, a segurança e saúde no trabalho estão no centro da missão da Organização Internacional do Trabalho desde a sua constituição. Aliás, no seu documento fundador, destacava-se a necessidade de se assumir como prioridade urgente as condições de trabalho e a proteção dos trabalhadores contra acidentes profissionais e contra doenças profissionais. De 1919 até aos dias de hoje, o progresso que registramos é notável. Contudo, os números, como já aqui foi referido, continuam avassaladores e nunca é demais lembrá-los, embora eu suspeite que vamos estar a repetir estes números ao longo desta sessão. E eu vou reportar-me àqueles que a OIT e a OMS publicaram conjuntamente num relatório mundial há cerca de 2 anos de monitorização dos acidentes e doenças profissionais ou relacionados com o trabalho. As doenças e os acidentes relacionados com o trabalho foram responsáveis em 2016, e estes são os dados que temos mais atualizados, por 1,9 milhões de mortes em todo o mundo. Os dados deste relatório ligam diretamente 750 mil óbitos ao excesso de carga horária.
Face à prevalência desta tragédia, a comunidade internacional assumiu o seu entendimento de que não há trabalho digno sem segurança e saúde no trabalho. E é por isso que a Meta 8 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 8, prossegue precisamente a proteção dos direitos laborais e a promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis para todos, em particular para trabalhadores migrantes e em particular para mulheres migrantes e para todos aqueles que têm empregos precários. Os constituintes da OIT, os governos, as organizações de empregadores e de trabalhadores, deram um passo mais na prossecução deste desígnio ao incluírem a segurança e saúde no trabalho no quadro da OIT de princípios e direitos fundamentais do trabalho. Fizeram-no na Conferência Internacional do ano passado. Muitos de vós nesta sala fizeram parte desse momento histórico na vida da organização e na vida do mundo do trabalho e foram parte importante na decisão que se tomou. Por que é que esta inclusão é tão importante? Porque, para além do óbvio sinal político que se deu ao mundo e ao mundo do trabalho, esta inclusão significa ainda que todos os Estados-membros, independentemente de terem ou não ratificado as convenções da OIT, só pelo facto de serem Estados-membros da organização, passam a ter a obrigação de respeitar e promover os 5 princípios fundamentais. Os que já existiam, a liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil, a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação e agora ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E relativamente a este 5º direito e princípio fundamental, foram consideradas convenções fundamentais, a Convenção número 155 sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, que estabelece a adoção de uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde no trabalho, e a Convenção 187 sobre o quadro promocional para a segurança e saúde no trabalho. Mas esta inclusão tem outra dimensão que eu também acho que é muito relevante. A de assumir que ambientes de trabalho seguros e saudáveis são um elemento fundamental no reforço mútuo de todos os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Pois, como muito bem sabemos, a falta de condições de segurança e saúde no trabalho adequadas é particularmente pronunciada nas comunidades onde outros princípios e direitos fundamentais no trabalho são mais frágeis. Daí que esta inclusão irá, do nosso ponto de vista, potenciar a tomada de ações integradas para melhorar as condições de saúde e segurança no trabalho em setores perigosos ou em realidades escondidas do escrutínio público, onde também a prevalência do trabalho forçado e do trabalho infantil é frequentemente mais elevada. Por outro lado, sem uma efetiva liberdade de associação e o envolvimento significativo dos parceiros sociais na formulação e implementação de políticas e programas nacionais de segurança e saúde no trabalho a todos os níveis, não será possível assegurarmos ambientes de trabalho seguros e saudáveis. As políticas e programas que formularão não deixarão de integrar as necessidades de todos os grupos de trabalhadores e abordar as desigualdades nas práticas de segurança e saúde no trabalho, garantindo a igualdade de acesso a ambientes que sejam seguros e saudáveis, a serviços de medicina no trabalho, a cuidados de saúde, se de facto quisermos promover um trabalho que seja digno para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Ambientes de trabalho seguros e saudáveis constitui precisamente o tema que a OIT escolheu para assinalar este Dia Internacional. Esta escolha pretende, obviamente, dar visibilidade ao facto de estes ambientes seguros e saudáveis constituírem hoje um princípio e direito fundamental no trabalho. Mas esta escolha decorre também da mudança transformativa do contexto atual, assente numa crescente automatização e digitalização, em alterações climáticas, na globalização e em tendências demográficas divergentes que potenciam o aparecimento de novos riscos ou que acentuam a prevalência de antigos riscos, como é o caso dos riscos musculoesqueléticos. Os chamados riscos emergentes estão claramente associados a alterações nos processos produtivos e às novas formas de organização do trabalho, muitas das quais aceleradas pela pandemia que recentemente vivemos. E é neste contexto que as duas convenções agora fundamentais ganham particular relevância. Estas duas convenções, complementadas pelas outras normas internacionais do trabalho em matéria de segurança e saúde no trabalho, fornecem ferramentas que são essenciais quer para governos, empregadores e trabalhadores ao estabelecerem práticas essenciais e proporcionarem a máxima segurança no trabalho. Mas vejamos com mais detalhe estas duas convenções. Os princípios das convenções 155 e 187 são totalmente complementares
e, em conjunto, constituem uma base para melhorias progressivas e sustentadas no sentido da criação de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. A 155 introduziu uma abordagem política à segurança e saúde no trabalho, enfatizando a necessidade de considerarmos a segurança e saúde no trabalho uma questão de interesse nacional. Para além de definir os objetivos e os princípios básicos de qualquer política nacional, a Convenção também define ações necessárias tanto ao nível dos países como a nível das empresas. A Convenção número 187 visa promover uma cultura de prevenção em segurança e saúde no trabalho e alcançar de forma progressiva o direito a trabalhar em ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Salienta a necessidade de assegurar que seja dada prioridade máxima à segurança e saúde nas agendas nacionais e de promover compromissos políticos num contexto tripartido para a sua melhoria. Define elementos e a função da política nacional, do sistema nacional e do programa nacional e descreve a monitorização, avaliação e melhoria desses sistemas nacionais. Eu convido a todos a consultar o relatório da OIT, que produziu para este dia, em parceria com a ACT, a quem muito agradeço, estamos a tratar da sua tradução e disponibilização em língua portuguesa, porque este relatório permite fazer o estado da arte relativamente à implementação destas convenções em todo o mundo. Eu não vou passar por esse estudo que foi feito, mas gostava apenas de deixar alguns pontos que fazem parte das conclusões deste estudo, porque eu acho que eles podem ser interessantes para as reflexões que todos nós nos próximos dias vamos ter em diferentes fóruns de intervenção. Bom, a primeira alerta que eu gostaria de fazer é que os resultados que constam deste estudo variam, obviamente, em função da região geográfica e também dos níveis de desenvolvimento dos países que foram alvos deste estudo. Mas é muito interessante verificar que quase metade de todos os Estados-membros da OIT têm uma política nacional em matéria de segurança e saúde no trabalho. Contudo, apenas um terço, o que é bastante preocupante, tem um programa nacional atualizado em matéria de segurança e saúde no trabalho. Quase todos os Estados-membros têm uma autoridade ou organismo responsável por esta matéria, que na maioria dos casos está ancorado nos ministérios que tutelam a área do trabalho. Uma das conclusões mais interessantes para mim tem a ver com o diálogo social. O relatório verifica e constata que o diálogo social nesta matéria se tem revelado fundamental para os bons resultados e concretiza-se através de organismos tripartidos nacionais ou através de comissões bipartidas a nível local do trabalho. Foram observados resultados positivos em ambas as áreas, com quase 80% dos Estados-membros a terem um organismo tripartido nacional e mais de 70% com disposições na sua legislação nacional para o estabelecimento de comissões nacionais em matéria de segurança e saúde no trabalho. Quase todos os Estados-membros dispõem de um sistema de registro e notificação de lesões e doenças profissionais em quase 70% de todos os Estados-membros. Os trabalhadores nestes Estados-membros tinham o direito de se retirarem de uma situação de trabalho perigosa sem sofrerem quaisquer consequências negativas. E o mais interessante que verificamos é que os Estados-membros que ratificaram as convenções 155 e 187 são aqueles onde se registra uma maior prevalência de uma política ou de um programa de segurança e saúde no trabalho em comparação com aqueles que não fizeram essa ratificação. Aliás, existe um número significativo de Estados-membros que, tendo ratificado apenas uma dessas convenções, não tem nem apresenta um política ou programa de segurança e saúde no trabalho. E é também muito interessante verificar que é nos países que ratificaram a Convenção 155 que há uma maior consciência por parte dos trabalhadores do seu direito de se retirarem de situações perigosas e iminentes sem sofrerem consequências indevidas e de poderem formar comissões em matéria de segurança e saúde no trabalho no local em que trabalham. Caras e caros participantes, é entendimento da OIT que a única forma eficaz de fazermos face a novos e antigos riscos passa pelo enquadramento dos dispositivos legais e das atividades numa forte cultura de segurança. Este conceito traduz-se numa cultura em que o direito a trabalhar num ambiente seguro e saudável é respeitado a todos os níveis e em que governos, empregadores e trabalhadores colaboram ativamente para o assegurar, através de um sistema e de uma definição de sistema de direitos, de responsabilidades e deveres, assim como da atribuição máxima ao princípio da prevenção. Porque nós todos passamos a uma parte da nossa vida nos locais de trabalho. E locais de trabalho seguros e saudáveis são um direito humano fundamental. Porque protegem a nossa vida, porque trazem qualidade à nossa vida, porque fazem de nós melhores trabalhadores e trabalhadoras, porque asseguram competitividade às nossas empresas e porque, de uma forma geral, promovem o desenvolvimento de sociedades mais justas. É por isso que a data que hoje assinalamos com o UGT e que tem um tema que é bastante desafiador, nos convoca a todos
E eu acho que das reflexões que hoje vamos ter, eu espero que todos possamos daqui sair com a motivação redobrada para todos os esforços a que estamos convocados enquanto comunidade para chegar à meta que foi definida na Agenda 2030. Obrigada. Muito obrigada, doutora Mafalda Troncho. Depois, no final, farei aqui um mini comentário sobre a experiência que foi estar o ano passado na conferência e a forma como decorreram todas as negociações. Foi uma experiência muito enriquecedora e, graças a Deus, os trabalhadores conseguiram levar a carta à Garcia e estamos todos felizes por isso. Doutora Maria Fernanda Campos, Inspetora-Geral da ACT, muito obrigada por ter aceito este convite. O facto de eu não ter papéis não quer dizer que seja breve. É já um aviso, é um aviso. Eu cumprimento todos que aqui estão, quer presencialmente, quer online. Estou muito grata ao GT, primeiro por o título da conferência, porque nos chama aqui a atenção a todos, convoca-nos todos decididamente, como disse a doutora Mafalda Troncho, a quem eu também agradeço, agradecendo. Eu não vou aqui citar números, não vou fazer isso, mas, de facto, queria aqui sublinhar as ideias principais, que é, não existe evolução se não nos comprometermos todos. Todos somos necessários para que a evolução aconteça e o serviço público que a ACT presta, que tem as atribuições e a missão legal da ACT, tem de facto que, por um lado, ser pivô, ter aqui, emprestar ou contagiar outros com dinamismo para que todos fiquem consciencializados, pelo menos, de que cada um de nós pode fazer alguma coisa. E eu, muitas vezes, a estes propósitos, cito a Sofia de Melbrenner, dizendo que todos ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E é isso que a ACT tem que fazer cada vez mais, e eu queria-vos falar, era exatamente isso, do comprometimento da ACT, daquilo que prevê fazer, tendo em conta os números que já foram citados e que são desastrosos, tendo em conta que todos os dias, no meu feed de notícias, eu vejo, hoje foi um trabalhador de 56 anos em Braga, que morreu porque vários tubos lhe caíram em cima, perfis metálicos. Ontem foi outro trabalhador em Valongo. Todos os dias eu tenho isto. E quer enquanto inspetora de trabalho, que sou há 26 anos, quer enquanto cidadã, e então enquanto inspetora-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, nunca teria, nem poderia estar sossegada enquanto tudo isto acontecer. Ir trabalhar e não regressar é uma dor sem tamanho. É uma dor sem tamanho para a família e para toda a sociedade, para a comunidade envolvente, para aquela empresa, para aquela comunidade, para cada um de nós, mesmo na corrida dos dias, tem um impacto brutal. E o único remédio que temos a fazer, o que temos a fazer é estudar porque é que aquilo aconteceu. Porque essas mortes são evitáveis, como diz o relatório. São evitáveis. Nós podemos evitar incrementando a segurança, incrementando a partilha de responsabilidades e tendo consciência de que há métodos melhores e mais seguros para executar o nosso trabalho. A ACT tem a sorte de ter, a sorte não é bem sorte, construiu-se para isso, de ter na sua orgânica o Conselho Consultivo. Os nossos parceiros são um inestimável contributo, são exigentes, acompanham e puxam por nós, puxam pelo nosso melhor. E nós também fazemos isso. Há aqui um diálogo, uma dialética que nos faz evoluir em conjunto. E isso é essencial. É essencial o diálogo social para que, por setor, consigam conversar e, e nós entendemos também, olhando para as relações de trabalho de forma holística, entendemos que
um trabalhador que não tem o salário pago atempadamente não pode ter um local de trabalho seguro e saudável. Ele não vai estar tranquilo a exercer as suas funções. Ele vai estar com aqueles riscos e aqueles sobressaltos que não se vêem e que se podem chamar riscos psicossociais, podem-se chamar mal-estar, pode-se chamar o que se chamar. A verdade é que ele não vai estar em segurança e saúde a fazer o seu trabalho. Uma mãe que é discriminada porque teve um filho, ou por estar a amamentar, ou por estar em período de aleitamento, também não tem um ambiente de trabalho seguro e saudável. Alguém que, pelas suas opções de vida, credo, cor de pele, o que seja, que não é bem tratado e respeitado, não tem um ambiente seguro e saudável no trabalho. Portanto, muito mais do que aquilo que é visível, as relações de trabalho e as relações diárias dentro do trabalho têm que convocar, em primeiro lugar, o responsável, quem pode tomar as decisões nos locais de trabalho, para criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, que não significa apenas dotar de equipamentos de proteção individual os equipamentos de trabalho, não significa só traçar ou delinear os meios de deslocação ou as partes por onde as pessoas se podem movimentar, não significa só isso. Há muita coisa invisível que nos move para ter a atitude certa no trabalho. E a ACT é chamada aí. É chamada, por um lado, porque tem a obrigação de promover a segurança e saúde no trabalho, e falo em parceria com muitas outras organizações, com a OIT, com quem trabalha e com quem também, mesmo na formação, participa, quer tendo capacitação, quer apoiando e facultando aos outros. Por exemplo, também na rede ibero-americana de inspeções de trabalho, a ACT participa, porque o mundo é tão pequeno e se nós temos boas condições e exigimos para os nossos trabalhadores um nível de segurança, um nível de proteção, se os outros não o fazem, é economia. É economia. Se os outros não o fazem, nós começamos todos a baixar a nossa guarda para podermos competir com os outros. Portanto, é importante que, além de olhar para o nosso quintal, que temos que o cuidar bem, tenhamos possibilidade de olhar de forma global, de forma integrada e perceber que dependemos todos uns dos outros. E quando dependemos todos uns dos outros, temos obrigação de fazer com que a casa do vizinho não arda, porque se arde, a nossa corre risco. Portanto, temos todos esta obrigação. A ACT tem essa obrigação, por um lado, pela sua interação internacional, quer ao nível do SLIC, quer ao nível da Autoridade Europeia do Trabalho, quer na Aliança Global para a Segurança e Saúde no Trabalho, a OIT, evidentemente, tem essa e as várias redes, quer a Rede Ibero-Americana de Inspeção de Trabalho, quer outras redes, a CPLP, por exemplo. A ACT tem essa obrigação na interação internacional. Depois tem também a obrigação principal, que é um serviço público e que tem o dever de prestar um serviço público nessa matéria. Não faz sozinha, não pode fazer, só temos sucesso em conjunto. E sabendo mobilizar os outros e sabendo escutar e aprender com os outros e fazer a reflexão com os outros daquilo que já aprendemos estes 30 e tal anos que estão em vigor, ou 30 e poucos anos que estão em vigor, por exemplo, o regime jurídico para a segurança e saúde no trabalho, as orientações e as autorizações para as empresas que prestam serviços de segurança no trabalho, as certificações de técnicos e de cursos, etc. A ACT tem esse dever. E deve ser exigido que cumpra o melhor possível. E o melhor possível é sempre possível de melhorar. E é isso que estamos apostados em fazer. É com os outros fazer uma mais ampla divulgação das melhores formas de promover a segurança e saúde no trabalho, envolvendo todos o mais amplamente possível e chegando aos trabalhadores. No dia 1 de maio vamos ter disponível para todos um novo portal. Durante essa semana também teremos uma app
que pode ser utilizada. Pretendemos chegar aos trabalhadores com mensagens muito curtas a todos que vão entrando em interação connosco, porque estamos numa renovação, numa adaptação da nossa tecnologia e da forma como estamos a trabalhar. Pretendemos chegar com mensagens curtas de atenção aos riscos, de salvaguarda da vida e da segurança de cada um de nós, trabalhadores. Afinal, somos todos trabalhadores, de uma forma ou de outra. E pretendemos ter isso disponível. Depois também, e esta parte é fundamental, porque sem fiscalização eficaz não há direito de trabalho que se efetive e, portanto, no ano 2021, de acordo com os relatórios que temos divulgado, fizemos cerca de 40 mil visitas inspectivas. Visitamos milhares de empresas e milhares de locais de trabalho. Contudo, a construção civil, a reparação automóvel, a indústria transformadora continua a ter elevados índices de mortalidade. Estamos a falhar. A ACT tem que fazer mais, tem que fazer melhor. Este biénio começamos com uma campanha e mais do que uma campanha, está em execução, porque as palavras são excelentes, mas têm que ser acompanhadas da ação, mas as palavras já são ótimas, já desperta, já lança a semente. Temos aqui iniciado uma parceria com o IFP para disponibilizar cursos de formação a trabalhadores e empregadores, para que possam ter ou exercer por si mesmo, tendo em conta que 96% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, o que nós pretendemos é, como um verdadeiro serviço público, apoiar, ensinar a fazer, treinar, ou pelo menos ajudar a apontar os caminhos para que isso seja possível. É claro que não queremos aqui destruir mercado, não temos intenção de tirar clientes às empresas externas, às empresas que formam pessoas, não. Queremos, para quem não tem possibilidade, que não tenha desculpa de não fazer. Queremos retirar o capital de desculpa. O que pretendemos fazer, porque é esse o nosso entendimento enquanto serviço público que temos que prestar, para que não morra pessoas a trabalhar, para que não morram, não fiquem destroçadas, não fiquem marginalizadas com a degradação da sua capacidade financeira para se sustentar e, portanto, temos que fazer isso, temos que procurar todos os meios. E esse será uma grande aposta para este biénio e que depois faremos ao final do biénio. Eu estou a falar em biénio porque é o ciclo SEADAP e, utilizando o instrumento SEADAP, contratualizamos com os nossos dirigentes e com os nossos trabalhadores essa promoção nesse curso, para que as microempresas tenham na sua estrutura, mesmo que contratem outros, mas tenham na sua estrutura uma pessoa que esteja sensível, que perceba, que compreenda a linguagem da segurança e saúde no trabalho, que compreenda a necessidade da atenção diária e de ter novos gestos que cuidem da sua segurança e da segurança dos seus companheiros de trabalho. Porque eu ouvi isto já em algum lado, mas acho que é absolutamente certo. O que é bom para o trabalhador é bom para o negócio. Portanto, se o trabalhador for bem tratado, a empresa tem maior possibilidade de ter um futuro mais duradouro e sustentado. E isso é fundamental. Portanto, não temos aqui coisas estanques. E a ACT está a apostar nisso, a apostar na maior responsabilização de quem é responsável legalmente, o empregador, mas também, e com a ajuda de todos, dos que aqui estão, e eu apelo aqui ao GT também para a sua grande capacidade de mobilização, também dos que aqui estão, para que seja possível mobilizar para um diálogo social que olhe para as questões com uma perspectiva de uma solução. Não há coisas perfeitas. Nós vamos caminhando, vamos evoluindo, aprendendo o que já fizemos para trás ou o que outros fizeram por nós. E nós queremos essa evolução constante, essa evolução que tenha em conta não só o estado da arte, a investigação que se vai fazer, a perspectiva que se está a analisar e a projeção que se fazem. Há muita inteligência que é preciso ser congregada e é possível ser transposta para aquilo
cada um tem que fazer. E a ACT tem uma enorme responsabilidade e tem que ser capaz de corresponder a isso. 90 e poucos % dos nossos trabalhadores, os trabalhadores da ACT, que são cerca de 1000, são trabalhadores licenciados. Uma boa percentagem deles, que eu não tenho de memória, eu e os números, são doutorados. Mestrados temos imenso. Portanto, há muita margem para evoluir e estamos absolutamente mobilizados e absolutamente responsabilizados por fazer evoluir e por prestar um melhor serviço naquilo que temos que prestar, que é, por um lado, o aconselhamento e a informação e a promoção e divulgação de boas práticas, por outro lado, também estimular os nossos parceiros para o sucesso dessa missão e fiscalizar de forma eficiente, assertiva e, obviamente, cumprindo as regras éticas e deontológicas da atuação da administração pública, como é óbvio, e especialmente da Inspeção de Trabalho. E estamos apostados nisso. O que eu espero sempre é o vosso acompanhamento atento, colaborante e exigente. Exigente. Nós somos um serviço da administração pública. Estamos ao serviço de todos, ao serviço da comunidade, na área que nos compete. E portanto, esses projetos que têm a ver e que estão em curso de atualização da ACT em termos tecnológicos e digitais. Aquilo que estamos a trabalhar também com a evolução das normas, também aqui frisadas pela senhora diretora da OIT, do Escritório de Lisboa. Nós evoluímos muito, é verdade, mas à medida que evoluímos, à medida que conhecemos, mais sabemos o duro do caminho que temos pela frente e que temos que o fazer. Ninguém vai fazer por nós. Temos que ser nós, cada um de nós. E isso aplica-se, em primeiro lugar, à Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é a que, no âmbito da administração pública, tem esta tarefa de trabalhar convosco, exigindo-vos e exigindo, em primeiro lugar, a nós mesmos, uma melhor forma de fazer as coisas, uma resposta mais atempada, uma resposta mais célere, mais assertiva, de forma que se compreenda e de forma que todos possam, ao final do dia, regressar a casa para a sua família e não serem interrompidos pelo empregador porque não regula o horário de trabalho e não terem preocupações acrescidas porque o salário não é pago ao dia certo e, mais ainda, sujeitar-se a condições de trabalho nada dignas, com tudo a falhar, porque é a única forma de sobreviverem. E isso não é a sociedade que queremos, não é naquilo que estamos empenhados e por isso vamos tentar fazer melhor, fazer mais, e esse é o nosso compromisso, e é o compromisso que eu tenho, eu, Inspetora-Geral da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, tenho com todos os meus colegas, ao longo de 32 serviços desconcentrados que ocupam todo o território nacional e que estão perto das pessoas diariamente, nos seus locais de trabalho, e é o compromisso que eu tenho convosco e que tenho muito gosto de o transmitir hoje, na véspera deste dia importante, e quando temos apontado uma meta ambiciosa, que é aquela que devemos ter, que é que não morram pessoas a trabalhar. Portanto, muito obrigada pela vossa paciência, sejam exigentes, porque eu também vou ser exigente sempre, sejam exigentes, acompanhem-nos, participem, envolvam-se e, sobretudo, envolvam também os outros, contagiem, porque regressar a casa no final do trabalho é bom e faz bem a todos nós, sociedade inteira. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, Sra. Inspetora-Geral da ACT, com quem temos vindo a trabalhar já há algum tempo. Há algum tempo, portanto, consigo, não é? Com a ACT que trabalhamos há bastante. É verdade. E na altura do Covid trabalhámos muito em articulação estreita. Portanto, foi muito intenso para todos, mas também acho que a ACT, e acho que deve haver esse reconhecimento também, que a ACT fez o que pôde e o que não pôde naquela altura, e nós também participámos o máximo que pudemos em reuniões nos locais de trabalho para que os trabalhadores ficassem salvaguardados
na sua saúde e também dos locais de trabalho, não é? E a questão dos layoffs e a fiscalização, portanto, foi muito intenso e acho que nunca é demais também reforçar o papel que tiveram muito importante na defesa dos trabalhadores. Também é verdade que nós, e é sabido que quando nós temos representantes dos trabalhadores eleito nas empresas, ou designado nas empresas, a segurança e saúde no trabalho acaba por se efetivar de outra maneira. E temos até exemplos disso, quando há uma grande articulação, uma proximidade entre os sindicatos, as empresas, os empresários, os empregadores, e a ACT, as coisas fluem melhor e temos um exemplo, por exemplo, quando foi o Expo 98, um bom exemplo disso, portanto, uma construção que revolucionou toda aquela zona da cidade e que ainda assim correu bem do ponto de vista, pelo menos, da segurança e de saúde no trabalho, correu bem face àquilo que temos, infelizmente, depois aqui em termos de dados. Eu só queria cometer aqui uma partilha em representação da UGT. Eu tive a oportunidade, do ano passado, de estar em Geneve na discussão e na efetivação, portanto, da Convenção 155 e 187, a Convenção como direito fundamental do trabalho. Foi uma experiência muito enriquecedora e foi uma negociação exaustiva ao máximo. E quando nós, no grupo de trabalhadores, já estávamos com alguma confiança, porque os empregadores preferiam, em vez da 187, preferiam outra, portanto, andámos ali muitas negociações duras, e quando finalmente tínhamos conseguido convencer os empregadores que seria assim a redação, eis não quando eu tenho conhecimento que os empregadores de língua oficial portuguesa, não os portugueses, de língua oficial portuguesa, estavam a colocar entraves, porque a designação de locais, de ambientes de trabalho, os ambientes de trabalho seguros e saudáveis, para eles estavam com a interpretação que era uma questão ambiental e não uma questão do ambiente de trabalho. Portanto, quer dizer, quando eu digo dentro de portas, pode ser exercido dentro ou fora, mas levavam a questão do ambiente para fora do mundo do trabalho, se assim quiserem. Eu nem queria acreditar quando isto foi explicado, não é? Assim, eu não posso acreditar que agora é a língua portuguesa que nos vai fazer... nos vais fazer encalhar aqui na questão do consenso que conseguimos arranjar. Foi muito interessante, foi muito exaustivo, foi um trabalho muito, muito árduo, que não começou ano passado. O ano passado foi encerrado, portanto já decorria há alguns anos, mas fiquei muito feliz porque é um pelouro que eu já coordeno há alguns anos, que gosto imenso, e poder participar, quanto mais não fosse na reta final desta consagração, também me deu um ânimo muito grande e acima de tudo, perceber que, por pequenas coisas que nós façamos todos os dias, neste caso em prol de segurança no trabalho, mais cedo ou mais tarde acabam por ter impacto e, acima de tudo, impacto na vida dos trabalhadores. Portanto, também fiquei muito feliz e muito por ter pertencido a este grupo e por termos conseguido almejar, enquanto movimento sindical, que estas duas convenções passassem a ser direito fundamental da OIT. Muito obrigada a ambas. Eu só queria terminar este painel, se me permitem, antes de entrar o nosso convidado, o Ignácio Doreste, da Confederação Europeia de Sindicatos. Eu gostava de fazer um minuto de silêncio em memória dos trabalhadores que perderam a vida em 2022 e estes que, infelizmente, em 2023 também já perderam. Muito obrigada. Muito obrigada.
creio que estamos em condições de pedir ao Inácio que partilhe connosco a campanha que a UGT também está Yes. afeta. Yeah, hello. I can hear you, but I can see. Ah, okay. Hi. Hello, boa tarde, dear colleagues, and thank you very much for the invite. Yes, Wanda, thank you very much for arranging my participation at this important event. It was very moving, the minute of silence that we just observed in memory of those who pass away because of his or her work. Well, tomorrow is a very important day for workers across the European Union, and I would say at global level. As you know, the International Workers' Memorial Day is an initiative to commemorate those who did not come back to home after work, and it was launched by our colleagues from the International Trade Union Confederation, and of course we are supporting this important day at European level. Our campaign this year, I mean, we normally do I would say cross-sectoral campaigns, because we do not want to leave anyone behind when we are commemorating colleagues who pass away at work. However, this year we may have taken a sort of exception, and we have focused on those who pass away because of exposure to asbestos. The reason for us to take this decision is multiple. The first and perhaps the most important one is that asbestos is still a killer. It's a material which is killing and has killed thousands of workers since the mid 20th century. And I rightly said that it is still a killer because, as you know, even though asbestos is banned, I mean, its production and installation in the EU since 2005, in some countries this ban was enacted before, but at European level, I mean, as a directive, as European legislation, this did not happen until 25. Still, we have asbestos in many buildings and different workplaces. When thinking about asbestos, one may tend to think about a material affecting construction workers, and this is very approximate because, well, as you know, construction workers were installing the asbestos, inhaling it directly, touching it with their hands. But asbestos has also been used. I mean, don't take me wrong, I'm not here talking as the smarty boy. You are trade union representatives at company level. Many of you, I guess, have an occupational safety and health responsibility. And ETUC is a bottom-up organization, so we basically fit our policy pointers and campaigns with the contributions that we received from you. So I am very positive that you are aware of the fact that asbestos is also present in trains, in electricity plants, well, not only in trains, I mean, in the railway sector, we find asbestos everywhere, but there is also an issue, and I think that we, across the EU, we have succeeded in making a strong case that asbestos is affecting workers, no matter their occupation, because there is an issue, which is the para-occupational exposure to asbestos. So asbestos is there, it has been installed by people who put their life at risk, but once you install asbestos, I mean, it deteriorates and it is transmitted to the atmosphere, and the workers, no matter their occupation, are inhaling asbestos. And of course, I am making a point and commemorating
the deaths of workers by asbestos, but asbestos has been contaminating the environment and society as a whole since it was put in the market in the mid 20th century. So we find asbestos in gyms, in many schools, and as said, it is deteriorating and it is affecting workers no matter the occupation. And this is something which was not in the previous legislation. In the previous legislation, there was a focus only on the construction workers or to a slightly larger extent to workers removing asbestos. And this is, of course, affecting workers in the construction sectors, but also workers in cleaning facilities companies. But again, it is affecting workers, all workers. This is the most important reason why they decided to consecrate the date of tomorrow to the International Workers' Memorial Day. But there is also another important reason, which is we wanted to put in connection this important day with our current political priorities. And 2023 is the year of asbestos at a European and also global level, because things are happening in the legislative field at European level, and very soon this will be transmitted to national legislation. Yesterday, so this is a very timely seminar, yesterday the European Parliament adopted its report on the revision of the current directive. And it is a very forward-looking report. Of course, we as trade unionists, we always remain constructive but critical, and there are some things here and there which could be improved. But all in all, we look at this report, which was adopted yesterday, as a step forward to provide for effective protection to workers against asbestos. Well, I don't want to enter into the details, but perhaps I would mention two of the most important elements which have been included in this report of the Parliament. One is the binding occupational exposure limit, so the limit of asbestos to which a worker is exposed has been significantly lowered. That is very important. It has been lowered to a limit that we believe that, in combination with appropriate personal protective equipment measures, good training, screening of buildings so that workers are aware of the particular place where asbestos is installed in a building, together with a sound and well coordinated policy of removing asbestos, is going to provide for an effective protection against this dangerous substance. So this is one of the most important elements included in the report, which was adopted yesterday. And there are other elements on training, on the requirements for companies removing asbestos, the measurement technology to assess the amount of asbestos, of fibers of asbestos at the workplace. It has been improved. Now, member states will be obliged, and of course, employers, to use more accurate technologies to measure asbestos. So this is a step in the good direction. Of course, this is the report of the European Parliament, and you know, European policy making is rather complex. Now, the Parliament and the other co-legislators, the European Commission and the European Council, they will have to join forces and to start the trialogue negotiations. So negotiations between these three actors, and the outcome of that will be then transposed into legislation. Hopefully, this will happen in a swift manner. And now we at ETUC, together with your support, we are going to engage in a new
pace of our advocacy strategy to apply pressure towards these three co-legislators so that the outcome is as good as the one of the Parliament achieved yesterday. So we will need to apply pressure towards member states across the European Union, and we count on your support to liaise with your government so that they support an ambitious revision. So the role of member states in this final lap of the legislative procedure is very important, and we can only be influential if we count with this bottom-up approach, the support of our member organizations at the national level. Well, I wanted to make this point on our campaign, asbestos, what happened yesterday, but your campaign that you are presenting today, commemorating tomorrow, is broader, and we certainly welcome it, and it's about achieving zero death at work in 2030. And this is something which is very much welcomed by us, and we see your campaign as very much aligned with the campaign of ETUC. It's a more long-standing campaign that we launched 1 year ago, which is about the same topic, achieving zero death at work. This is something, well, you have been already making a point on the fact that work-related deaths and work-related diseases are avoidable. So it's only about political willingness. And we want to keep that political momentum because, well, please don't take me wrong, it's not that I want to provide you a rosy picture of the European Commission. We, with the mandate that you give us at a national level, we apply pressure towards the European institutions so that they provide for better protection for workers. But of course, we acknowledge the fact that this European Commission and the previous one, they have been very active in providing legislation in the field of occupational safety and health. Of course, if you ask me of any particular piece of legislation, I am positive that I will be able to tell you that on this and that, we were more ambitious than certainly the Commission and the final outcome of this legislation. But all in all, we cannot deny the fact that the Commission has provided on legislation in the field of occupational safety and health. So we want the Commission, the Commission is not over yet. We will have elections towards the European Parliament in 2024, as you know. And by the time that we enter into the pre-electoral period, then the Commission will not put forward new legislation. Of course, they will continue working, but they will not be proactive anymore in the legislative field. So we want them to deliver before the time of the Commission is finished, but this campaign aims at putting a lot of stress on the shoulders of mainly member states towards the next term of the European Commission. So in a certain way, we want to keep the momentum high so that occupational safety and health is considered to be a priority, as it has been for this Commission. And as you know, this was not the case in the past. So during the two terms of our compatriot Manuel Barroso, his Commission was looking at legislation on occupational safety and health rather as a burden for companies than making a strong case on the need to protect workers. So he was taking a business-like stand on this rather than human rights, therefore labor rights approach to occupational safety and health. No legislation on occupational safety and health was enacted whatsoever during these two terms. So we want this not to happen again, and certainly not after the next election. When looking at what is happening across the EU in national elections, we are
very worried. We are concerned because we see, our main focus of concern is the fact that extreme right-wing parties are gaining a lot of support across the EU in the different national elections, and this will certainly be detrimental to the world of work and trade unions in general, and particularly in occupational safety and health. So this is why we wanted this campaign to be effective. And by the way, I wanted to acknowledge the support provided by your government. The Portuguese government provided its support to our campaign in a very timely manner. Well, also thanks to, of course, the work that you did applying pressure to your government, so that we received the endorsement of our manifesto from the Minister of Employment of Portugal. And then I wanted to make a last comment. I started by saying that the International Workers' Memorial Day is an initiative of our comrades from the International Trade Union Confederation. And they will have also their campaign, which is going to be launched tomorrow. We work hand in hand with them. However, for tomorrow, their slogan is going to be, well, and the content of the campaign is going to be on making a case on the interplay between the need to have trade union representation at company level in general, and more particularly having OSH, Occupational Safety and Health trade union representatives, and making the fundamental right to occupational safety and health a reality. Because as you know, one main historical achievement of the International Trade Union movement was the acknowledgement last year in the International Labour Conference of the International Labour Organization of 2022, the acknowledgement of occupational safety and health as a fundamental right. So now OSH is a fundamental right, and this should have, in a swift manner, consequences. Well, we want these consequences to be a real change in the life of workers. And in order this to happen, good legislation should be enacted at a national level across the globe, but not only. We also need enforcement. And of course, we can talk about the role of the Labour Inspectorate, and we are constantly demanding for more resources to the very much needed and welcome work of the Labour Inspectorate, but we also need independent trade unions with a strong voice and at company level, so that they can protect the workers. And this is the main point which is going to be made by our colleagues from the International Trade Union Confederation at their with their campaign tomorrow. So, colleagues, thank you very much again for the invite. Congratulations for the splendid work that you are doing, particularly in the field of occupational safety and health. And yes, well, thank you again. I wish you moving in terms of emotions and effective in terms of policy outcomes, International Workers' Memorial Day tomorrow. Thank you very much again. Muito obrigada, Inácio, por estas palavras que nos dedicaste aqui. E tem sido muito interessante trabalhar contigo e com a Confederação Europeia de Sindicatos ao longo destes anos, já são alguns anos, e poder contar também convosco, da mesma forma que vocês contam com o UGT Portugal. Muito obrigada. Se calhar chamava, por favor,
Nós tínhamos previsto fazer aqui um coffee break, mas se calhar continuamos e terminamos de cá um bocadito mais cedo. Tive agora aqui por mensagem a informação de que o Fernando Gomes, o representante da CGTP, no Conselho Consultivo para a Promoção da Segurança do Trabalho, da ACT, teve aqui uma complicação de saúde, portanto não vai poder participar. E, portanto, pedi então, por favor, à doutora Alexandra Ferreira, representante da CIP no Conselho Consultivo. E também ao Dr. Marcelino Pena Costa, que acho que está online, creio que já está. Eu aqui não consigo ver, mas creio que já está online também. Muito obrigada a ambos. O Dr. José Palha, creio que, não sei se ainda consegue entrar online, de qualquer maneira, aguardaremos aqui mais alguma informação. Muito obrigada a ambos por estarem aqui hoje com a UGT para pensarmos e para prestarmos homenagem a estes trabalhadores que perderam a sua vida enquanto exerciam a sua atividade profissional. Já prestámos aqui a justa homenagem, inclusivamente também no Secretariado Nacional da UGT, que tivemos hoje de manhã. Também essa homenagem foi prestada. Por muito que façamos, nunca conseguiremos substituir estes trabalhadores que perderam a sua vida. Doutora Alexandra, se calhar comece por si, para assinalarmos este dia. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao GT o convite que endereçou à CIP para participarmos neste evento. Eu não sei se está correto. Conseguem ouvir bem? Lá estão. E também queria cumprimentar todos os participantes nesta sessão, quer os dirigentes da UGT, da SES, a senhora diretora do escritório da OIT em Lisboa, a inspetora-geral de trabalho da ACT e os representantes dos parceiros sociais que me vão acompanhar neste painel, embora, tanto quanto consigo perceber, online. Relativamente ao tema desta mesa redonda, que tem a ver com um caminho a seguir e medidas que se podem tomar pelos Estados da União Europeia para atingirem o objetivo de 0 mortes no trabalho, eu gostaria de referir primeiro que este objetivo está inscrito no quadro estratégico da União Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho, 2021-2027, e também no projeto de estratégia nacional que tem sido objeto de discussão no Conselho para a Prevenção da Saúde e Segurança no Trabalho. Eu vou focar a minha intervenção no tema em 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, queria salientar que há aqui um caminho a percorrer. E, portanto, era importante também destacarmos a evolução positiva do que já foi feito em matéria de saúde e segurança no trabalho no nosso país ao longo dos últimos 20 anos. E foco-me particularmente na diminuição do número de acidentes de trabalho e acidentes de trabalho mortais, em particular. Portanto, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante abordar, para não ver apenas o lado negativo da situação, mas também o lado positivo. Há um caminho percorrido até aqui e em que já houve uma evolução positiva. É evidente que qualquer morte é uma morte no trabalho e não deixa de ser absolutamente negativo, um facto completamente negativo. Depois, vou procurar aqui identificar alguns desafios que Portugal enfrenta, em particular, no caso português, à concretização desta visão zero em matéria de mortes relacionadas com o trabalho. E os desafios têm a ver não só com as empresas, também com os organismos públicos. Portanto, há um conjunto de constrangimentos que dificultam que esse objetivo seja atingido, pelo menos de forma rápida, ou tão rápida como gostaríamos. Depois, iria focar também alguns exemplos de medidas que, do ponto de vista da CIP, podem fazer com que os níveis de prevenção em matéria de saúde e segurança no trabalho possam melhorar. Vamos destacar, como também já foi aqui referido hoje, a relevância do diálogo social e, novamente, o empenho necessário do Estado, empregadores e trabalhadores.
há aqui um tripé, cada um tem as suas responsabilidades e todos devem cumpri-las. Relativamente aos avanços em matéria de saúde e segurança no trabalho, particularmente na redução dos acidentes de trabalho mortais e não mortais, eu iria apenas destacar que, de acordo com os dados, peço desculpa, do GEP, da série cronológica 2009-2020, o número de acidentes de trabalho tem vindo consistentemente a descer, pelo menos desde 2009, e, portanto, nesse ano ocorreram cerca de 200 mil acidentes de trabalho, dos quais 217 foram mortais. Em 2020, este número tinha-se reduzido para cerca de 156 mil acidentes de trabalho e 131 acidentes mortais. No entanto, nos anos 90, chegámos a atingir números de mortes no trabalho de cerca de 400 ou 500 trabalhadores por ano. Portanto, há aqui uma evolução que também é de assinalar. No que diz respeito às doenças profissionais, aqui temos bastante mais dificuldade em analisar estes dados, porque há alguma contradição até nos dados. Por exemplo, entre 2016 e 2021, até se verificou um aumento do número de doenças profissionais certificadas, com e sem capacidade no trabalho, principalmente nos anos de 2019 e 2021. Seria interessante analisar porque é que isto aconteceu. Não sabemos se tem a ver com uma maior notificação de doenças profissionais ou não. Mas, portanto, esta era a nossa primeira ideia, assinalar que houve, ao longo dos últimos 20 anos, uma evolução que foi positiva, não é suficiente, não ficamos contentes com ela, mas é qualquer coisa, é uma parte do caminho. Relativamente aos desafios, às dificuldades, aos constrangimentos que dificultam esta concretização da visão zero, queria apenas referir aqui que, nos termos do quadro estratégico da União Europeia, considera-se que é importante para atingir este objetivo a realização de inquéritos exaustivos sobre acidentes e mortes no local de trabalho, identificação e combate às causas de acidentes e mortes, aumento da sensibilização para os riscos relacionados com os acidentes de trabalho, lesões e doenças profissionais e ao reforço da aplicação das regras e orientações vigentes. Portanto, estas serão as medidas que tornarão mais eficaz obter uma estratégia de acidentes zero no trabalho. Claro que depois, na nossa realidade, há alguns desafios para implementar todas estas medidas. Como sabemos, e já foi referido aqui, o nosso país, o nosso tecido empresarial é constituído fundamentalmente por micro e pequenas empresas, e também se sabe que estas têm alguma dificuldade em implementar sistemas de prevenção de saúde e segurança no trabalho de forma eficaz. Por outro lado, a própria legislação da União Europeia é complexa e não é simples de aplicar por este tipo de empresas. Daí que seja necessário quer algumas ações de sensibilização, quer também por parte dos organismos públicos algum auxílio, principalmente a este tipo de empresas, que também já foi referido hoje aqui, representam 96% do nosso tecido empresarial. Isto é um facto relevante. Depois, é verdade que mesmo uma gestão de riscos de saúde e segurança no trabalho eficaz a implementar pelas empresas, provavelmente não vai poder suprimir por completo todos os fatores de risco inerentes às atividades desenvolvidas. O que se pretende é que, dentro do humanamente possível, sejam minimizados. Será possível compatibilizar algum risco com alguns acidentes? Não sei. Não sei se será possível atingir o objetivo acidentes zero. Assim, parece-me difícil, mas procuraremos sempre atingi-lo. Depois, há ainda os desafios, que também já foram mencionados aqui, da digitalização, da inovação tecnológica, das novas formas de trabalho, que vão criar novos riscos, como foi mencionado aqui, e, portanto, este será um desafio que não é exclusivamente de Portugal, mas que também terá de se lidar com ele, relativamente a acidentes de trabalho, principalmente nos casos em que tenha que haver alteração dos processos produtivos. Depois, como aspectos positivos, aspectos que também temos que referir, existem alguns, que podem ajudar a que esta implementação de uma estratégia zero seja mais eficaz, digamos assim.
ou se possa evoluir de forma mais rápida. Consideramos muito importante, também já foi referido aqui, o diálogo social, e tem havido um amplo consenso entre os parceiros sociais representados na CPCS e no Conselho Consultivo da Prevenção de Saúde e Segurança no Trabalho sobre estas matérias. Portanto, há um conjunto de medidas que são acordadas entre os parceiros sociais e que visam com que esta realidade melhore. Por exemplo, as 2 estratégias nacionais anteriores também foram objeto de consenso. Há 2 acordos também que já foram celebrados entre todos os parceiros que fazem parte da CPCS. Relativamente às medidas que a CIP considera relevantes, portanto, este será um aspecto positivo e que poderá ajudar a que isto tudo funcione de forma melhor. Relativamente a medidas que a CIP considera relevantes, vamos destacar aqui apenas algumas. E vamos começar pelo enquadramento, se calhar um pouco maior, que tem a ver com a nova estratégia nacional em matéria de saúde e segurança no trabalho. Nós consideramos que seria fundamental, e temos até essa expectativa, que o grau de implementação das medidas desta nova estratégia seja muitíssimo mais elevado do que o das estratégias anteriores, porque houve um conjunto de medidas, cerca de metade quase, que não se conseguiu implementar. Dentro destas medidas, de uma nova estratégia, achamos que é de particular relevância para a concretização de uma visão zero. Todas as medidas que visem assegurar e melhorar a recolha, a análise e divulgação de dados em matéria de saúde e segurança no trabalho. Portanto, esta é uma falha que também existe, principalmente ao nível das doenças do trabalho. A análise dos acidentes já é bastante pormenorizada, mas no caso das doenças de trabalho essa análise é muito limitada. Todas as medidas que visam apoiar o desenvolvimento da capacidade técnica, quer das organizações públicas e privadas neste domínio, com privilégio para as micro, pequenas e médias empresas, e ainda as medidas que visam reforçar a cooperação e o diálogo na melhoria efetiva e contínua da segurança do trabalho. Portanto, todas as medidas têm a ver com o diálogo entre as partes. Consideramos também como muito relevante uma inspeção de trabalho que seja eficiente e adaptada às realidades. Assim, e para terminar, em síntese, são 3 aspectos só que gostava de destacar. Há um caminho de evolução que é positivo nesta matéria. Destacamos aqui novamente a diminuição do número de acidentes de trabalho mortais e não mortais. Há desafios à implementação da visão zero mortes no trabalho em Portugal, que tem a ver com a estrutura empresarial, por exemplo, com até a recolha, análise e divulgação de dados em matéria de saúde e segurança no trabalho, que faz com que se conheça muito pouco ou menos do que se devia a realidade. Mas também há as vantagens, que já apontei, não é? O consenso da relevância desta matéria e a possibilidade de haver acordos entre a parte empregadora e a parte sindical e o governo, entre o tripé desta área. E ainda, por último, também já foi referido aqui, é necessário que todos estejam envolvidos para que esta situação melhore, quer as autoridades públicas, quer as empresas, os trabalhadores, os gestores, os prestadores de serviços. Tem de haver um trabalho em conjunto para a promoção da segurança e da saúde no trabalho. Assim, em conclusão, pensamos que há um caminho a percorrer e, neste caso, não parar é ter razão. Obrigada. Muito obrigada, doutora Alexandra Freire, pela apresentação que fez, pela forma clara como expôs a posição da CIP no Conselho Consultivo. Realmente o que é fundamental é que nós consigamos, em concertação, em diálogo social, bipartido ou tripartido, conseguirmos de facto almejar, se não for os 0 mortes no local de trabalho até 2030, pelo menos que tendemos para lá, não é? Como estávamos, os limites tende para infinito, tende para 0, não é? Tende para 0, que é muito importante, porque acima de tudo, quando conseguimos dialogar e não fechamos a porta ao diálogo, e quando conseguimos negociar, que naturalmente isto é fundamental que se perceba, numa negociação nem tudo aquilo que hoje a OGT defende consegue ficar plasmado, nem tudo aquilo que a CIP, que a CCP, que a CAP, que o turismo, que a ACT propõe pode ser passível de ser
alvo de consenso ou não. E cabe-nos também a nós termos essa maturidade e termos esse empenho em muitas das vezes, por um bem maior, tentarmos chegar a consenso. E isso é fundamental e em matéria de segurança e saúde no trabalho temos conseguido fazer acordos com todas as confederações, com as 6. São filhos únicos, portanto, de qualquer forma, a UGT está sempre disponível para assumir esses compromissos, para os honrar. Somos uma central sindical de compromisso, de consenso, de diálogo, e essa é a nossa matriz e é o que nos vai norteando em defesa dos trabalhadores. Pedi agora ao Dr. Marcelino Pena Costa, por favor, representante da CCP no Conselho Consultivo da ACT. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigada. Caríssima colega da Comissão Consultiva, a doutora Alexandra Freire, e também a minha querida Wanda Cruz, o senhor secretário-geral da UGT, senhora inspetora-geral da ACT, senhora diretora-geral da OIT Portugal, minha querida Wanda Cruz e caros participantes e participantes. O facto vou começar por dizer que vou ter que improvisar, e vou ter que improvisar por uma razão muito simples. A minha querida Alexandra Freire, eu concordo com os pontos essenciais da sua comunicação e, portanto, não vou voltar a pegar nisso, porque senão isto fica mais que aborrecido e pesado. Portanto, eu vou começar por os 0 mortes no trabalho. Aqui há uns anos, quando era presidente de uma associação patronal, e porque sempre me preocupei bastante por estas questões da segurança e saúde no trabalho, propus aos membros da direção que nós vamos fazer uma campanha 0 acidentes de trabalho. Acidentes. E acontece que perdi. Tu és doido, pá, isso não pode ser assim, pá. E eu dizia, não, isto é uma bandeira que nós vamos usar. O que não significa nem que é amanhã, nem que é depois da manhã, é a bandeira que nós vamos usar. E portanto, eu acho que é preciso ter uma bandeira com um limite, chegue-se lá ou não chegue, mas é preciso ter para que haja uma mobilização de todos nós. Queria também referir para quem não conhece ou não conhecia a senhora Inspetora-Geral do Trabalho, a doutora Fernanda Campos, que veio dizer aquilo que tem sido o consenso entre a ACT e os parceiros sociais do Conselho Consultivo. De facto, não é possível que a ACT possa fazer, seja o que for, em termos de segurança e saúde no trabalho, se trabalhar sozinha. A ACT tem que ter um diálogo tripartido, e tripartido a sério, não é um tripé, desculpa, Alexandra, não é um tripé, é com os 3 pés assentes bem no chão, que nós precisamos de concertar entre todos nós que passos é que vamos dar. Porque esta coisa de dizer assim, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo outro, sem termos o percurso a fazer, como disseste muito bem, somos mais de 86% de micro e pequenas empresas, e a pergunta que se põe aos parceiros sociais e à ACT, com certeza, mas no Conselho Consultivo isto é urgente nós discutirmos como é que, como disse muito bem a engenheira Wanda Cruz, como é que se leva a Carta Garcia, ou seja, como é que fazemos chegar as questões e as preocupações que as pessoas têm na cabeça, mas há uma empresa de 4 pessoas que está ali a trabalhar até completar a encomenda que teve, porque se não completar a encomenda que teve, a seguir não tem outra encomenda, e portanto isto é uma coisa complicada porque não entregou, não está disponível, e não estando disponível a encomenda vai para outra pessoa, não é? E por isso nós temos que encontrar o caminho
como é que vamos sensibilizar essas pessoas? A senhora Inspetora-Geral disse, inclusive, a contratação de outra pessoa. Eu não vejo essa possibilidade de que uma microempresa possa contratar, porque senão contratava, mas era para trabalhar, não era para ser consultor de segurança e saúde no trabalho. Nós temos é que descobrir como é que chegamos lá, como é que entregamos essa preocupação, ou como é que ajudamos as pessoas, porque as pessoas têm essa preocupação, como é que ajudamos as PMEs e as microempresas a poderem efetivamente dar algum avanço, fazer algum avanço em termos das questões de segurança e saúde no trabalho. 0 mortos no trabalho, é evidente que todos estamos de acordo. Há, como foi dito pela minha colega da CIP, um forte avanço em termos da cultura de prevenção e da redução de acidentes e de mortes de trabalho nos diversos setores da atividade económica. Claro que há. Estamos satisfeitos com isso? Claro que não, estamos muito longe daquilo que seria de desejar, a que todos nós quereríamos dizer que no nosso setor as coisas estão bem. Agora, há aqui um problema gravíssimo. Como viram há bocado, foram citados dados de 2020. Nós estamos em 2023. Por exemplo, o ISS, o Instituto da Segurança Social, que detém a maior parte e que detém toda a informação sobre as doenças profissionais, sobre os acidentes e sobre as mortes e sobre todo o processo que envolve a segurança social em termos de incapacidades, etc., não publica estes dados. E mesmo no Conselho Consultivo da CRAP, onde eu por acaso estou, quando pedimos os dados, dão-nos dados com 2 dígitos do CAI. Ora, 2 dígitos do CAI diz assim, na indústria há tantas doenças profissionais, tantos acidentes, tanto isto aqui. Para que é que isso me serve a mim ou à CIP? Saber que na indústria, que comércio, em que setores da atividade económica é que isso acontece. Se nós soubermos isso, nós podemos ajudar a que haja essa redução e ajudar efetivamente, porque qualquer um de nós pode chegar ao setor da atividade económica onde há mais acidentes ou onde há mais doenças profissionais e dizer assim, vocês têm um número excessivo em relação à média das outras atividades económicas, portanto, vejam lá o que é que podem fazer. E assim, lá estamos tripartidamente a ajudar e a colaborar na redução dos números. Caso contrário, quer dizer, andar a apalpar, andar a tentar adivinhar que neste setor de atividade é mais complexo a solução da doença profissional ou dos incidentes que se transformam em acidentes. Portanto, tudo isto, se não houver um verdadeiro diálogo bipartido, ele existe, felizmente, pelo menos foi dito pela CIP e é dito pela CCP, o diálogo bipartido funciona e funciona bem e nós temos conseguido dar passos significativos. Já não digo a mesma coisa, embora veja a boa vontade na Sra. Inspetora-Geral de Trabalho, que esse passo tripartido esteja a ser dado, porque normalmente o passo tripartido é dado como? Fazendo seminários, fazendo encontros, fazendo isto. Desculpem uma coisa, mas quer dizer, as pessoas estão cansadas de seminários, onde uns doutores ou umas pessoas como eu vão falar sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, etc. Mas, concretamente, não há uma solução. E a solução encontra-se planeando, fazendo, tendo o caminho e percorrer o caminho e emendar os passos se necessário. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Marcelino. Muito obrigada, Marcelino. Muito obrigada pela exposição que fez e por partilhar connosco a visão da CCP. Realmente, nós temos vindo a dizer ao longo dos tempos e temos participado, enquanto ponto focal nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que agora em regime de rotatividade passou a estar a CGTP e a UGT saiu,
Fizemos imensos webinars e fomos sempre também dizendo que temos muita preocupação com os trabalhadores das pequenas e microempresas, porque para além de serem o maior número de empresas no nosso tecido empresarial, há uma iliteracia ainda grande. É verdade que os responsáveis das associações, portanto, têm o conhecimento, têm o know-how, mas depois... Tem que ligar o som. Muito obrigada. Já está? Eu tinha ligado aqui o som. É lá, talvez lá. Já estão a ouvir, peço desculpa. Mas eu não estou a ouvir. Então é lá que não se ouve. Obrigada, Marcelino. Já está? Online. Ok. Estão a ouvir? Creio que está ultrapassada esta questão. Então eu vou repetir-me, peço desculpa aos presentes. Estava a partilhar que a UGT tem muita preocupação com os trabalhadores das micro e pequenas empresas. Desde logo é o nosso tecido empresarial em Portugal, mas também europeu, se quiserem, tem muitos trabalhadores nestas pequenas e microempresas e também empresas familiares. Pese embora tenhamos consciência que as associações destes empregadores tenham esta sensibilidade e, de facto, querem almejar uns locais de trabalho seguros e saudáveis para os seus trabalhadores e, naturalmente, também para eles próprios. No entanto, nem sempre é fácil conseguir sensibilizar todos os seus associados. Também há outros que não são associados, também é verdade, não é? E que dificilmente numa empresa onde trabalham 2 pessoas, 3 pessoas, para além de adquirir esse know-how, o trabalhador também ter essa formação ou ter essa sensibilização, nem sempre é fácil. Não é fácil para nós, enquanto movimento sindical, enquanto central sindical, os nossos sindicatos também conseguirem entrar nestas microempresas e também sabemos que para os próprios empregadores também muitas vezes não é fácil. É um desafio que fica, é um desafio não só nosso português, mas um desafio pelo menos europeu, é seguramente, porque naturalmente nas grandes empresas o investimento que nós defendemos, que a segurança do trabalho é um investimento que é feito e que de facto tem retorno financeiro, não é um custo, não é uma despesa como se calhar noutros tempos era pensado, e sempre temos defendido que este investimento deve efetivamente ser feito, deve ser feito nos trabalhadores, melhorar as condições em que o trabalho é realizado, é prestado, mas naturalmente as grandes empresas muitas das vezes têm possibilidade de se socorrer ou internamente ou externamente de apoio para efetivar a legislação em segurança do trabalho, para fazer a consulta aos trabalhadores, coisa que sabemos que em termos de micro e pequenas empresas é muito difícil depois conseguirmos articular todos estes fatores. Gostaria de reforçar que a UGT, o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, tem vindo ao longo do tempo em todos os palcos, porque ainda hoje tivemos aqui a oportunidade de ouvir o Inácio Doreste, que falava sobre o amianto. Eu acredito que há muita gente, eu tive esta dificuldade no ano passado quando fizemos, quando produzimos o programa de ação da UGT para este mandato, que agora já temos o ano deste novo mandato, com o secretário-geral Mário Mourão. Quando eu falei do amianto para se colocar no programa de ação, confesso que tive colegas meus a pensar, mas o amianto ainda? Pois, o amianto ainda. Infelizmente o amianto ainda. É que ele existe, continua a matar trabalhadores, é muito difícil de se conseguir provar, porque muitas vezes quando aparecem os problemas, já os trabalhadores não estão no ativo. Fazer esse link, portanto, entre a consequência, ir lá atrás à causa, nem sempre os registros médicos estão atualizados ou estavam atualizados, porque estamos a falar de uma outra realidade daqui há uns anos atrás, e ainda assim nos convoca para várias discussões. Sabemos, por exemplo, em Malta, mulheres de trabalhadores de estaleiros navais, por lavarem a sua roupa, contraíram
cancro, portanto, devido às fibras de amianto. Também não foi fácil, portanto, para elas então, como é que provavam que ao lavar a roupa dos maridos, portanto, como é que se conseguia fazer aqui este nexo de causalidade, e isto foi-nos também partilhado em termos europeus, com colegas nossos dirigentes sindicais de Malta, que são coisas que às vezes nos parecem um bocadinho como é que é possível, mas infelizmente isto ainda acontece e a Confederação Europeia de Sindicatos tomou a decisão de, para o dia da manhã, também assinalar esta questão do amianto, porque parece que está esquecido, mas ele está lá e nós não nos podemos esquecer que os trabalhadores perdem a vida em consequência desta enfermidade. Segurança e saúde do trabalho é um mundo, o mundo do trabalho está em transformação contínua, temos várias formas de trabalho, tudo está, se quiserem, em convulsão e alteração muito rápida. Temos que estar à altura dos desafios, nós enquanto movimento sindical, de todos estes desafios, e todos estes desafios para o movimento sindical e para a segurança e saúde no trabalho do movimento sindical. Porque segurança e saúde no trabalho, todas as atividades profissionais têm segurança e saúde no trabalho, portanto isto é um mundo e que nem sempre é fácil conseguirmos pôr em termos de prioridades todas aquelas, por todos os setores têm as suas prioridades, naturalmente que aqueles que podem promover, podem ter como consequência a perda da sua vida enquanto trabalhador ou de terceiros enquanto está a exercer a sua atividade profissional, nos tem que merecer neste contexto maior preocupação, mas todas as atividades profissionais têm as suas especificidades que fazem com que nós também tenhamos que estar à altura dessas especificidades e tenhamos que estar à altura de defender estes trabalhadores que exercem as atividades profissionais em todo este mundo, o mundo do trabalho. Muito obrigada a todos. Eu vou passar então... entretanto, o Dr. José Palha teve um imprevisto e não pode estar online. Vou então pedir à minha colega, à doutora Dina Carvalho, para fazer o encerramento. Muito obrigada. O som está ligado, não está? Tá. Bem, cabe-me a mim fazer o encerramento de uma tarde que aprendemos muito, que trocámos muitas experiências e que gostámos de ouvir um objetivo marcado com uma data e com uma definição clara, que é o atingirmos a mortalidade zero em acidentes de trabalho, com uma data marcada. Isto faz toda a diferença, um objetivo com datado é muito diferente de um objetivo sem data. E vamos focar nessa data, vamos tendencialmente, como a Wanda disse, atingirmos o zero, tendo sempre a certeza que o zero é absoluto, é difícil, mas eu queria aqui salientar uma coisa importante. Eu sou da área da saúde e, portanto, puxo logo ali aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, que é o custo social que têm os acidentes de trabalho nas incapacidades, não é temporárias, são as incapacidades permanentes, que isso custa ao país. São pessoas que deixaram de produzir, são pessoas que passaram a dar, entre aspas, despesas ao país, e se isso pudesse ser quantificado, provavelmente o próprio Estado daria mais importância à prevenção dos acidentes de trabalho do que efetivamente pode dar. Nós temos um tecido empresarial de micro e pequenas empresas que muitas vezes têm dificuldades, quer na organização, quer na realização da sua atividade de segurança, de saúde e segurança no trabalho. Se calhar, se o Estado desse uma maior contributo, como, por exemplo, aquilo que já tinha ficado em legislação e que nunca chegou a saber o destino, que era as consultas de medicina do trabalho serem feitas pelo médico de família, mas realmente a gente não pode pedir isso porque nem há médicos de família para as consultas normais, mas vamos aqui supor que até teríamos aqui uma articulação entre as várias instituições e de forma a podermos ser uma coisa mais abrangente para que todos os trabalhadores tivessem acesso a essa consulta, independentemente da empresa ser uma micro, uma média ou uma grande empresa, com certeza que as micros, as médias e as grandes empresas teriam uma participação diferente nos custos que esta atividade poderia ter. Esse era um exemplo. E o outro exemplo que é fundamental, que é começamos de pequeninos, que é a cultura da segurança. E a cultura da segurança não depende apenas de uma instituição ou de um empregador. E existe de uma sociedade.
E é por aí que nós temos que também investir muito, e investir desde os pequeninos, porque toda a gente sabe que é dos pequeninos que se criam hábitos, e o hábito da segurança é um hábito que não é muito construído na nossa sociedade como um bem de educação. Nós protegemos os nossos filhos e os nossos netos, as nossas crianças, não faças, mas não lhe diz porque é que não faz. Não lhe mostra a consequência do que não faz. Eu não te compro uma moto, só te compro um carro porque é mais seguro, mas também não lhe mostra o que é a insegurança. Portanto, ou seja, a cultura da segurança também é algo que temos que investir e pensar que é fundamental que as pessoas também criem hábitos de terem atitudes seguras, os empregadores que tenham uma cultura de segurança como o normal desenvolvimento da sua atividade e que não seja algo que, em alguns setores, é quase que visto como de menor valia a segurança. A segurança é para quem tem medo, é para quem... Porque eu apanho o trabalhador que teve o acidente, mas que ainda fala, não apanho as mortes, apanho os outros, não é? E, portanto, eu sei o que é que eles acham. E quando eu lhe pergunto, mas porquê é que não tinha, não estava preso na corda? Porquê é que você sabe que tem que ter 2 cordas e só tinha uma corda? Mas você acha que eu sou, sem ofensa, maricas? Portanto, ainda há uma falta, em alguns setores, ainda há uma grande falta da cultura da segurança, quer por parte dos empregadores, quer por parte dos trabalhadores e, fundamentalmente, quer por parte do próprio Estado, que tinha por obrigação de começar a criar hábitos de segurança e aí os hábitos de segurança começam na infância. Tá bom? Muito obrigada a todos pela presença, até uma próxima e obrigada.